Então a gente viu aí uma manifestação do líder da oposição na Câmara, Zucco, sobre este comentário de Lula hoje. Lula que depois se desculpou em uma rede social, mas realmente foi uma coisa que chamou bastante atenção durante a manhã desta sexta-feira e foi muito comentada pela oposição e também entre os bastidores e dentro do governo. Vamos seguir, pessoal, que a gente ainda tem muita coisa para falar. Vamos ainda um pouquinho dentro da Câmara dos Deputados e trago de volta agora a nossa analista política, Basília Rodrigues. Basília, a gente tem uma novidade, o Hugo Motta comentou com você a respeito da votação para a Bolsa Milionária, né? Ele prometeu essa votação, como que está essa situação? Olha, Gabriela, essa votação de um projeto de lei que foi batizado de Bolsa Milionário deve acontecer na próxima quarta-feira. O que diz esse texto? Que as reduções fiscais que acabam beneficiando vários setores da economia vão cair em 10%. A ideia é que o governo volte a cobrar parte das alíquotas que hoje estão zeradas ou reduzidas de setores como agronegócio, indústria, serviços, comércio. Essa proposta foi apresentada pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, falando da redução, então, das renúncias fiscais, né, desses benefícios fiscais e, consequentemente, o aumento em 10% dos impostos que são cobrados destes setores. A gente está falando de um cardápio extenso de tributos, a exemplo do imposto de renda para pessoa jurídica, também tem o imposto sobre produtos industrializados, imposto de importação, PIS/COFINS, tem vários tributos que hoje acabam sendo diminuídos ou zerados pelo governo para os empresários como parte de uma ação social e até para garantir mais competitividade desses setores. É um tema bem delicado porque a gente está falando de segmentos da economia que empregam muito e que vão aí para a mesa de negociação com o governo, claro, reivindicar para que nada mude nesta alíquota. Apesar destas resistências, inclusive de alguns parlamentares também, o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Rogério Correia, me disse que vai colocar esse texto para votação na comissão na próxima quarta-feira e que antes terá uma conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também com o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Se o texto for aprovado na comissão, e tudo leva a crer que será, o próximo passo é ir para o plenário. Eu falei com o presidente Hugo Motta, já que ele, como capitão da Câmara, é responsável por pautar, né, este texto. Aqui sem nenhuma elucubração com questões militares, é porque realmente ele é o chefe ali na Câmara dos Deputados. Se ele não quiser pautar algo, apesar dos apelos de seus aliados ou dos seus pares, dificilmente isso irá para a pauta da Câmara. Vide o projeto de lei da anistia, que há meses está sendo cobrado pela oposição e até hoje não encontrou espaço nesta pauta. Mas quando o assunto, esta chamada Bolsa Milionário, Hugo Motta manifestou interesse, apoio na discussão e tramitação do texto. Se ele vai ser aprovado no plenário da Câmara, aí a gente vai ter que realmente contar os votos. Mas já com uma sinalização do presidente da Casa, há mais perspectivas de tramitação e aprovação rápida desse texto. Ele me disse que, como presidente da Câmara dos Deputados, a missão dele é dar vazão a esses temas estruturantes, não deixar que fiquem paralisados esses temas que vão ali bem no centro do problema, né? Bem na cara do problema, que é a falta de recursos no orçamento público. Se esse texto for aprovado, só para você ter uma ideia, a gente está falando de uma arrecadação extra na casa dos 20, 30 bilhões de reais. Resolveria o problema do governo tanto nas contas de 2025 quanto nas contas de 2026. É muito dinheiro. Dados públicos dão conta de que hoje o governo deixa de arrecadar cerca de 500 bilhões de reais
por conta destas isenções, renúncias fiscais. Mas elas também são bem-vindas, porque a gente está falando de setores que empregam muito e que precisam de maior competitividade para concorrer com produtos vindos, por exemplo, de outros países. Então, se eles pagam menos impostos, reduz aquele chamado custo Brasil. Então, fica mais fácil investir e ter negócio no Brasil. Mas esta dose do quanto o Brasil perde em renúncias fiscais está fora dos limites tidos como adequados. O governo quer baixar esse valor de 500 bilhões de reais para ir na casa aí uma coisa dos 200 bilhões, né? Tem muito caminho ainda para ser percorrido. É difícil falar na retirada de benefícios fiscais, porque todo mundo quer receber, mas na hora de perder, aí é aquele barulho, né? Aquela gritaria que a gente é acostumado a ver ali no Congresso Nacional. Então, como eu falo em várias das análises, a conferir. Hoje você tem um grupo político no Congresso, e não somente governista, que entende que o Congresso tem que dar a sua margem de contribuição para aumentar a arrecadação federal, seja por meio desse fim dos incentivos fiscais e não necessariamente da criação de novos tributos. E tem mais. O governo já disse que nas próximas semanas vai mandar mais 2 projetos de lei, né? Um com criação de impostos ou aumento de impostos para bets, a casa de apostas, e fintechs, os bancos digitais, e o outro, que todo mundo quer saber, é um projeto de lei que corta gastos, porque a gente não pode falar na recomposição orçamentária somente pela via arrecadatória, mais tributo, mais taxação. Também tem esse outro lado, esse outro caminho, que é economizando o que já tem. Basília Rodrigues, muito obrigada pela análise e por essa informação. E pessoal, vocês podem ficar também de olho em todas as apurações da Basília, na coluna da Basília no nosso site do SBT News. Obrigada, Basília. Obrigada a você, boa Gabriela. tarde. Vamos seguir então, fazer